Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu me chamo Liliane, para quem não me conhece ainda, não conhece meu canal, eu venho compartilhando como está sendo o meu processo de gestação. Tô grávida do meu primeiro filho, Rafael, e hoje eu vim conversar um tema que não é necessariamente sobre a gravidez, mas que está relacionado a isso. Lembrando que eu não quero ofender ninguém, não estou julgando ninguém que pense diferente, só vim contar mesmo minha história, meu testemunho em relação a isso. E hoje eu quero contar pra vocês se eu larguei a minha profissão e as decisões que a maternidade me trouxe. Então, tô aqui com um roteirinho, porque eu não quero esquecer, porque esse vídeo eu acho ele um tanto polêmico, mas eu precisava trazer. Eu senti muito forte no meu coração de trazer, de compartilhar isso há semanas e eu tô enrolando pra gravar esse vídeo, mas eu realmente acho que isso deve ser compartilhado. Se vocês ouvirem um barulhinho, peço desculpa, minha cachorrinha tá aqui do lado, mas eu espero muito que vocês gostem, vem comigo. Bom, gente, então, como que foi essa minha trajetória? Pra quem não sabe, eu sou biomédica, me formei em 2021, sempre tive o sonho de fazer uma faculdade, de conseguir trabalhar com isso, de ser da área da saúde. E uma coisa que eu sempre gosto de comentar com todo mundo é que quando eu decidi, quando me perguntavam, mas qual que é o seu sonho, qual que é a sua profissão, o que você quer fazer? Eu quero fazer algo que eu possa ajudar as pessoas. Em tudo a gente consegue ajudar as pessoas, mas na minha cabeça era a área da saúde que eu ia conseguir fazer isso com mais apreço e mais zelo. Então foi quando eu comecei a olhar os cursos de saúde. Tanto que eu falo, se eu não tivesse feito o Biomed, poderia ter feito vários outros cursos que eu ainda ia querer trabalhar na área de saúde e não faltaria opções. Então, eu me formei no ensino médio em 2014 e depois que eu me formei eu não consegui entrar na faculdade já de cara. Eu entrei na faculdade em 2017, antes eu não conseguia me bancar mesmo na faculdade, e mesmo que fosse pública não tinha na minha cidade, então, e os meus pais não conseguiriam ficar me bancando numa outra cidade pra morar, me alimentar, fazer tudo lá. Então eu esperei, e o tempo de Deus foi em 2017 para iniciar a faculdade. Então comecei em agosto de 2017 e me formei em junho de 2021, meio da pandemia, mas foi assim, no momento que tinha que acontecer. Tive meus desânimos durante a faculdade, mas tudo aquilo estava muito firme dentro de mim. Terminei minha faculdade, consegui começar a trabalhar na área em 2020, fui procurar estágio e fui abençoada com um trabalho mesmo remunerado num laboratório muito grande da nossa região. E aí lá eu fiquei por 2 anos e pouco. Gente, eu amava a empresa, as pessoas, só que eu odiava fazer coleta. Então, assim, eu realmente coloquei na minha cabeça, a gente não se destaca naquilo que a gente não nasceu pra fazer. E eu ficava muito triste com isso. Estava fazendo pós-graduação, terminei minha pós em estética. Quando eu saí do laboratório, eu pedi as contas pra estar ficando em casa. Fiquei 6 meses em casa e aquilo me incomodava muito. Parece que eu sentia muita vergonha em falar que eu era dona de casa. Então, assim, eu falava aquela... E é incrível, porque eu sempre achei lindo as pessoas fazerem isso, mas eu não queria pra minha vida. Então, foi um processo bem difícil. E depois eu comecei a trabalhar numa clínica de estética que eu fiquei 1 ano. Quando eu saí dessa clínica de estética, eu tava montando meu espacinho pra atender sozinha. E veio o quê? A gravidez. Gente, e lembrei isso que eu falei pra vocês agora há pouco, que a faculdade sempre foi um sonho? Diferente da minha profissão, que sempre foi um sonho, a maternidade nunca tinha sido sonho pra mim. Só que isso mudou bastante a minha visão quando em 2021 eu sempre tive um fluxo sanguíneo muito alto, né, de sangue. Ali, o fluxo menstrual horrível. E meus pais sempre me levaram ao médico e nunca sabia o que eu tinha. Em 2021 recebi o diagnóstico de adenomiose, uma possível endometriose, não sabia se engravidar. Gente, tudo aquilo me abalou muito, porque por mais que aquilo nunca fosse meu sonho, eu era tranquila em relação a isso. Só que você não querer e você não poder são coisas bem diferentes. Então, por mais que eu e meu esposo sempre conversamos daquilo e tudo mais, eu fiquei um pouco bolada. Só que, além de tudo isso, tinha a parte emocional e espiritual. Eu orava já a Deus há muito tempo que se fosse do sonho dele, do plano dele que eu engravidasse, eu queria que ele desse tranquilidade pro meu coração, para eu poder engravidar. Porque, por exemplo, eu só conseguia pensar, fiz terapia e eu sempre comentei isso com a minha psicóloga, eu não quero ser só mãe. Não que ser mãe é uma coisa pequena,
mas eu sempre ficava pensando, eu não quero ser só a mãe de fulano ou só a mãe de ciclano. Eu queria continuar tendo a minha identidade por trás disso. Claro que antes da gente engravidar, saber como as coisas funcionam, é muito diferente pensar nisso, né? Mas eu pedi para Deus trabalhar muito isso na minha vida e Deus foi trabalhando isso dentro do meu coração. E eu já imaginava quando eu engravidasse, eu ia parar de trabalhar, ia pelo menos pausar um período, porque eu queria muito poder não terceirizar a educação dos meus filhos, né? E lembrando aquilo que eu falei no começo do vídeo, não estou julgando as mães que querem ou as que precisam trabalhar, que decidem fazer diferente do que foi a escolha, mas isso foi o que eu e meu esposo escolhemos para nossa casa, para nossa realidade. Hoje, graças a Deus, eu consigo ficar sem trabalhar fora para conseguir cuidar dos meus filhos, né? Mas o que eu quero falar com isso, né? O tempo aí que eu estive em oração, eu achei que já tinha sido suficiente até quando eu engravidei. E o que aconteceu? O que eu assustei? Quando eu engravidei, eu só estava sem medicação há 4 meses. E como eu tinha um super diagnóstico de uma possível infertilidade, isso me assustou muito, gente. Por quê? Uma coisa era eu engravidar, outra coisa era eu engravidar ali rápido, né? E eu tive uma gestação química. Qualquer dia eu ainda quero trazer algo mais profundo sobre isso. Mas aquilo eu achei que foi uma forma que Deus me ensinou muitas coisas. Porque assim, eu colocava muito a minha profissão no pedestal. E aí, na hora que eu vi que eu tinha uma possível gestação e que aquilo não foi pra frente, aquilo foi devastador. Então assim, houve umas coisas bem difíceis de uma médica de plantão que eu fui, no sentido de, se você estava grávida ou não interessa, porque também de qualquer forma já não evoluiu. Então isso foi muito doloroso mesmo de ouvir. E eu acredito que ali Deus trabalhou uma forma muito intensa comigo. Às vezes se eu tivesse aprendido de uma outra forma, não ia ter sido tão efetivo no meu coração, como foi dessa maneira. Então eu engravidei, e daí nós compramos a nossa casa em julho. Eu tinha acabado de fazer 26 anos, no comecinho do mês. No final do mês nós assinamos o contrato da nossa casa que está sendo construída. Eu comentei um pouquinho mais no outro vídeo que também vai sair no canal. E naquele momento ali, eu tive aquilo, nossa, uma casa desse tamanho, tudo tão gostoso, a gente vai precisar arrumar um bebezinho. Eu sempre brincava com isso com o meu esposo, né? E pois é, minha galera, engravidei em agosto, no final de agosto mais ou menos. E em setembro eu já descobri minha gestação. E aquilo me abalou, porque eu tava muito feliz com a gestação e eu achei que eu ia super conseguir trabalhar durante a gestação. E eu só passei mal. E eu tava atendendo em casa e eu sabia que não tinha como eu continuar atendendo em casa. E aquele calorão, que vocês sabem que fez muito calor esses últimos meses todos. E aí foi quando eu decidi que de fato eu não ia atender mais durante um período e entender aquilo. Tem outras biomédicas, tem outras profissionais, mas o Rafael só tinha eu de mãe, só tinha a mim como mãe. Lembrando que eu sei que as mães muitas vezes que saem para trabalhar não é porque não querem ficar com seus filhos, e não quer dizer que vai dar errado alguma coisa também, mas eu queria muito poder, como eu disse, não terceirizar, não deixar com ninguém. Se precisar, água bater na bunda, né, o famoso ditado, vai trabalhar? Eu vou ir com certeza. Mas enquanto eu puder fazer, ter ali, né, ficar no primeiro momento, na primeira infância do meu filho, eu quero fazer isso com ele. Se Deus permitir outros filhos, quero poder estar fazendo isso também. Sobre o meu sentimento de profissional, né? Eu ia trancar o meu conselho, né? Decidi não, porque eu tenho alguns projetos digitais para fazer. Penso em algumas coisas para estar realizando dentro da minha profissão, porém sem ter que sair de casa todos os dias, ter que pagar um aluguel de uma sala e sem ter que ficar 8 horas por dia trabalhando fora, né? Então eu tenho alguns projetos, estão todos na mão de Deus, né? Para ver o que vai acontecer. E também, igual eu comentei com vocês, que até eu me formar, até eu trabalhar com alguma coisa que de fato eu gostava, eu ralei muito. Então assim, eu sempre comento com todo mundo que a minha faculdade não foi fácil. Eu não tive a minha fase de aproveitar a faculdade, sempre foi tudo muito corrido. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava numa farmácia. Desculpa, quando eu comecei a estudar, eu trabalhava numa farmácia
de rede grande, então eu trabalhava, meu Deus, era sábado, domingo, feriado. No início eu trabalhava à noite, depois tive que mudar, eu ia direto. Então eu passei os 4 anos praticamente da faculdade. É que igual eu falei pra vocês, eu me formei na pandemia, então deu um pouquinho menos. Mas mais da metade da faculdade era aquela loucura de ir de uniforme trabalhar. Não conseguia em casa tomar um banho, não comer com calma, todos os meus trabalhos, prova, tudo eu tive que estudar correndo. E assim, eu não tinha opção de não trabalhar naquela época, né? Então foi muito sofrido porque era assim, eu trabalhava o mês inteiro pra pagar a faculdade. Como eu disse pra vocês, meus pais não conseguiam me ajudar. Então eu lembro que tinha uma época que eu ganhava ali uns 1.200, 1.100 e pouquinho, não tenho certeza. Aí eu pagava 200 e pouquinho de van, 500 e pouquinho de faculdade. Aí se eu tinha um cartão de crédito, mas um gasto, meu filho, era tudo aquilo ali. Então era de não ter assim, não ter dinheiro pra comprar uma blusinha o período da faculdade. Então o período todo foi muito sofrido. Depois fui pro comércio, melhorou, graças a Deus. Eu tive um gerente muito bom numa loja de um comércio, me ajudou muito. Fiquei lá 1 ano e saí de lá pra entrar no laboratório, no qual eu falo que eu fui muito abençoada também. Como eu disse, eu não gostava de fazer coleta, mas eu gostava muito da empresa, uma empresa muito correta, muito boa, fiz muitas amizades lá. E, né, sobre a forma de trabalho foi essa, mas eu sempre senti no meu coração que eu não queria trabalhar para os outros, né? Eu sempre quis trabalhar para mim, eu sempre tive na verdade, um espírito de liderança desde pequena, eu sempre tive essa facilidade para lidar com as coisas. Então eu sempre quis empreender, apesar de saber as dificuldades e tudo mais. Tanto que eu sempre falo que isso aqui pra mim é um hobby, mas se algum dia virar trabalho eu vou ficar muito feliz. E a questão do digital realmente é algo que tem pego mais forte assim pra mim, poder incentivar as pessoas em uma coisa, poder continuar ajudando as pessoas, mas talvez sem ter que ir todos os dias. Eu sei que eu abençoei muitas vidas com o meu trabalho, do mesmo jeito que eu fui abençoada com os meus clientes também. E uma coisa foi entender os propósitos de Deus pra minha vida. Tipo, Deus, por que aconteceu tudo isso? Por que desse jeito? Por que essa bagunça, essa reviravolta pra acontecer as coisas na minha vida, né? E entender que, às vezes, o sonho que eu não tinha pra minha vida era o sonho que Deus tinha pra minha vida, né? Às vezes eu, Liliane, não sonhei com a maternidade pra mim, mas Deus já sonhava comigo há muito tempo. Porque, gente, isso sempre voltava na tecla, tá? Como eu posso falar pra vocês, vira e mexe, acontecia alguma coisa, voltava pra tecla da maternidade. E eu acredito que Deus tem grandes propósitos pra mim dentro da maternidade, tanto só com meus filhos e também pra ajudar as pessoas. Eu acredito mesmo que Deus tenha, porque eu acredito que nada acontece por acaso, né? Deus permite todas as coisas, Ele planeja as coisas pra gente muito maior do que nós pedimos, do que nós pensamos. E uma coisa também que eu não posso esquecer, eu tive muitos julgamentos de terceiros, tá, gente? Quando eu decidi parar de trabalhar. Eu lembro que quando eu parei de outra vez pra estudar, né, pra fazer minha pós, eu lembro quando eu comecei a trabalhar, olharam na minha cara e falaram assim: nossa, mas você não cansava de ficar em casa sem fazer nada? Eu não tive nem expressão pra falar na hora, porque eu te faço até essa pergunta pra você que é dona de casa ou dono de casa. Vocês têm tanto tempo livre assim? Porque eu nunca tive, gente. Porque assim, agora grávida, algumas coisas eu não estou fazendo. Mas eu sempre comento com todo mundo que quando você tem uma casa, você tem serviço 24 horas por dia. Mesmo que você administre aquilo muito bem, você sempre vai ter coisa pra fazer. Uma coisa é você passar pano na casa, outra coisa é você administrar um lar. Tem muita diferença nas duas coisas, né? Então, eu recebi muito esse julgamento, ouvi muito. Tem alguns serviços que eu gosto de fazer que não são tão convencionais para biomédicos, ouvi muitos julgamentos também. Mas eu sei que uma coisa eu sempre falo, eu não quero fazer aquilo que todos os biomédicos estão fazendo, que todos os estetas estão fazendo. Eu queria fazer aquilo que as pessoas não estavam fazendo, tanto que eu cheguei a me especializar na estética gestacional. Tava sendo uma coisa muito especial pra mim e eu acabei engravidando, né? Pra vocês verem, usei muito, inclusive muitas das coisas usei comigo, né? Na parte de cosmetologia. Então eu tenho sim os meus projetos hoje e recebi sim julgamentos. E o que eu falo, gente, isso é muito triste porque eu nunca julguei as mães que escolheram continuar trabalhando. Posso ter minhas opiniões, entendo também os porquês delas, mas foi triste receber o julgamento de uma coisa que eu nunca julguei de ninguém, né? Então, realmente, isso assim foi bem difícil de conseguir entender, porque igual eu falo, por mais que a gente tenta não ligar com a opinião do outro, é incômodo, né? Você ficar ouvindo algumas coisas.
E recebi sim julgamentos, porque as pessoas pensam que você vai ficar parada dentro de casa, que você não vai fazer nada. Ouvi muita coisa a respeito de casamento. Um dia olharam na minha cara e falaram assim: ah, mas você vai ver, porque homem se sente no direito de fazer várias coisas quando a mulher tá só dentro de casa. E, gente, polêmico, porém a verdade é que quando a pessoa não tiver caráter e ela quiser fazer algo pra tentar contra teu casamento, ela vai fazer independente de estar trabalhando fora ou não, tá? Então, assim, eu sei que é polêmico, é difícil de engolir, é difícil de ouvir, mas a verdade é essa. E eu nunca tive esse tipo de insegurança. Eu sempre falava, gente, vocês têm inseguranças que eu mesma não tenho, né? E glória a Deus por isso. E também a última coisa que eu não podia deixar de falar é que aquilo que vem de Deus traz paz. Eu trouxe isso pra vocês saberem, porque eu sofri muito, eu tive muito essa falta de paz no começo, né? E Deus foi colocando isso em mim com o passar dos meses, com o passar dos dias, que estava tudo bem. E se depois que o Rafael tiver com alguns meses eu achar que eu tenho que fazer atendimento, eu vou fazer, mas tudo vai acontecer conforme Deus tiver planejado. Hoje não estou trabalhando fora, hoje posso falar que larguei minha profissão e como que algumas pessoas veem. Não estou arrependida de não estar fazendo atendimentos no momento e não quer dizer que eu não sinta falta. Eu amava as minhas clientes, né? Eu tinha um público feminino voltado, né? E eu amava, muitas delas viraram amigas mesmo, mas hoje eu não quero isso pra minha vida. De ficar 8 horas por dia fora de casa e ter que terceirizar a educação do Rafael para outra pessoa. Hoje não tem sentido para nossa família. Então é realmente colocar os projetos, os planos nas mãos de Deus e confiar naquilo que Ele tem para nós. E, gente, tem que abrir mão de muitas coisas financeiramente? Tem que abrir mão. No nosso caso, quando a gente decide fazer isso, mas tendo a paz que Deus está cuidando de todas as coisas. Então é isso, eu queria muito compartilhar com vocês. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês deixaram de trabalhar quando tiveram seus filhos, se vocês pensam nisso às vezes. Quero muito saber a opinião de vocês, né? Compartilhar as experiências. E é isso, pessoal. Beijos, fiquem com Deus, curtam esse vídeo e se inscrevam aqui no canal. Tchau!